Bom, vamos falar hoje sobre o último conclave. Infelizmente perdemos aí o Papa Francisco. E eu tenho algumas coisas para falar para vocês a respeito do último conclave. Por que que este seria o último conclave? Bom, porque segundo algumas pessoas que acreditam aí, alguns dizem que é teoria da conspiração, outros dizem, por exemplo, que estão se baseando nas profecias de São Malaquias. Outros falam que estão se baseando nos Simpsons, que em 2025 haveria, teve um episódio dos Simpsons que previa a morte do Papa e um outro episódio também sobre a chegada de mais um Papa e que esse seria o último. Não vi esse episódio, então não posso falar, mas que o Simpson é interessante, o Simpson começou em 1989, tá? No ar até hoje. Fiquem de olho no Homer Simpson, parece que ele sabe o que fala. Tá, mas o que o São Malaquias deixou? Eu marquei até aqui as profecias que ele fez, e eu marquei aqui para que vocês entendam o seguinte. Deixa eu achar aqui. São Malaquias foi um arcebispo irlandês, tá, do século XII. As profecias que ele fez só foram publicadas no século XVI, tá? E ele fez a profecia de 112 papas, que seriam 112 papas. E que o último dessa lista seria o próximo Papa, tá? Existe também uma passagem bíblica no livro de Apocalipse, mas não tem muita... Não é o que estão colocando na internet. Não é. Tem que ler, você tem que ler lá para... Depois eu passo para vocês, tá? E eu vou fazer uma leitura aqui, ó, do que está escrito na profecia de São Malaquias. São Malaquias, tá, que é um texto apócrifo. Ninguém sabe se ele escreveu isso, porque ele viveu no século XII. Cara, isso só foi publicado no século XVI. Então ninguém sabe se realmente ele escreveu o que colocaram ali, o que publicaram, se é verdade ou se não é. Porque eu poderia dizer para vocês, por exemplo, que Nostradamus escreveu, tem duas profecias, uma é que a igreja irá se transformar e passará por uma grande crise de fé. Essa é uma profecia de Nostradamus que está ali, é uma das centúrias. Isso já aconteceu diversas vezes na história, a igreja já passou por diversas provas de fé. Mas existe uma profecia, eu poderia dizer para vocês, que essa sim seria uma prova consistente de que essas profecias devemos levar a sério, né? Que diz o seguinte: depois do encontro dos papas, virá um terceiro e fechará a casa de São Pedro. Quando é que dois papas se encontraram? Somente agora. Somente agora que dois papas conseguiram se encontrar. O Bento XVI e o Papa Francisco. Foi o único período da história do papado em que dois papas estavam vivos. E o terceiro seria o último então, porque ele fecharia a casa de São Pedro. Seria uma profecia maravilhosa, só que Nostradamus nunca disse isso. Isso eu acabei de inventar. É fácil manipular as pessoas com esses vídeos que estão na internet. Por isso que eu faço questão de dizer para vocês aonde estão as referências daquilo que eu falo. Porque eu posso muito bem vir aqui e mentir uma barbaridade, e vocês não se dariam o trabalho de procurar para saber se a profecia é verdadeira ou não. A verdadeira profecia de Nostradamus eu marquei aqui. A igreja irá se transformar
e haverá uma crise de fé. É a única profecia do Nostradamus que acredita-se que possa estar ligada à Santa Igreja. Mas o que faz o povo acreditar na história do último Papa e que o último Papa seria um Papa negro? Bom, primeiro é importante ressaltar que a referência quanto a ser um Papa negro não existe em lugar algum. Não existe isso. Por isso esse negro provavelmente esteja ligado à roupa dos jesuítas. E aí seria o Papa Francisco seria o último. Mas o conclave vai demorar. Pode até que a profecia esteja meio caminho de estar certa. Mas aí erraria no número, porque são 112 e o Papa Francisco foi o número 111. Então tem que ter mais um. Mas não existe referência a que ele seja de cor negra, de cor preta. Que ele seja africano, que ele seja haitiano, não existe essa referência. Em nenhuma dessas profecias dá características físicas de nenhum dos papas. Não. O que diz sobre o último papa na lista do São Malaquias? Eu deixei aqui marcado para ler para vocês. Tá? Abre aspas, palavras do Santo Malaquias que viveu. Ele viveu, já morreu. De repente tu acha que tu nem sabia que ele viveu. Muito bem. Que ele morreu, não sabia nem que ele viveu, mas ele viveu no século XII. E ele escreveu o seguinte sobre o próximo Papa. Durante a última perseguição à Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará seu rebanho em meio a muitas tribulações, após a qual a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Ponto. Fim. Veja que ele coloca aqui, ó, o juiz terrível julgará seu povo. Ponto. Fim. Esse fim, não é eu que estou dizendo que é o fim do que está escrito. Está escrito o fim nessa profecia, desse Papa. Ele está dizendo que é o último. Toda vez que reinará Pedro Romano, toda vez que fala nessas profecias, toda vez que falam em Pedro, estão se referindo a papas. Porque Pedro foi considerado o primeiro Papa. Pedro Romano, por quê? Porque Pedro Romano, ele poderia colocar Pedro das 7 colinas, a cidade das 7 colinas, porque a cidade das 7 colinas é Roma. Por isso que no livro do Apocalipse fala tanto em 7 colinas, o dragão de 7 cabeças, a serpente de 7 cabeças, tudo isso se refere a um local. Não se refere a um demônio. Não, esqueçam essas bobagens. Se está se referindo a uma região. Tá? E o juiz terrível julgará seu povo. Cara, o juiz terrível, sempre que vocês encontrarem alguma referência bíblica assim, está se falando do anjo da morte, que foi o último vídeo que eu coloquei, falando sobre o anjo da morte. Vou ouvir falar no próximo vídeo sobre anjos negros. Muita coisa na internet aí que não tem base. Então eu vou trazer para vocês. E no Apocalipse, aqui o Apocalipse eu tive que marcar. No Apocalipse que eles dizem, tá? Que fala sobre a vinda de um Papa que vai trazer o fim dos tempos. Bom, existe, mas também não fala, não tem muita... a interpretação, eu não consigo colocar aqui dentro do que está escrito essa interpretação que eles colocaram. Eu não consigo, tá? Talvez você consiga. Mas o texto é do livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 ao 11, tá? Eu vou ler aqui o que está na versão Almeida. A versão Almeida, não esqueçam, é baseado, tá? Não na Septuaginta, é baseada na Vulgata.
Então a vulgata vocês sabem que atrapalhada que é. Então, mas é o que mais tem por aí, tá? Versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Os 7 montes é a cidade de Roma. A mulher que está sentada é a igreja, tá? Isso dá para entender. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco. E a besta era e não é ela mesma o 8º, e do 7 e vai à perdição. Esta parte aqui eu não consigo compreender, então eu não posso dizer para vocês a minha... eu não tenho interpretação para isso aqui. Agora, o que eu não posso é inventar em cima disso aqui, e as pessoas estão inventando em cima disso aqui. E a referência quanto ao Papa Negro, ela está ligada ou às roupas dos jesuítas, porque eu mostrei para vocês que Malaquias não escreveu nada a respeito de descrever fisicamente como seriam nenhum desses 122 papas. Nenhum ele descreveu. Nunca. Eles usam essa história do Papa Negro, assim como eles usam, é extremamente racial, tá? E pejorativo. Eles usam por quê? Porque eles colocam que quando é feita uma magia para te ajudar, é magia branca. Quando a magia é para te destruir, é magia negra. Quando tu compra dólar na casa de câmbio, é o dólar oficial. Quando tu compra escondido, é câmbio negro. Tá entendendo? A fome é negra. Entendeu? E tudo são colocações raciais. Então, quem fez essas interpretações, que disse que seria um Papa negro, não está se referindo à cor do Papa, com certeza não. Está se referindo a que é negro porque o fim é negro. O fim é triste, é isso que eles querem colocar, é isso que eles querem dizer. Essa gente, vocês sabem bem que tipo de gente é que faz esse tipo de colocação. Então, o próximo Papa, esse é o último conclave, o próximo Papa será negro? Escreve aí nos comentários o que tu acha. Tu acha que está se referindo, existe alguma referência a quanto a cor de algum dos papas, alguma coisa que diga que ele é de origem asiática, que ele é sul-americano? Não teve nenhuma dessas referências e nenhuma dessas profecias. Nenhuma. Mas querem vender para você que o próximo conclave é o último. Será? Não sei. Mas querem fazer uma aposta? O próximo Papa vai ser italiano, eu acho. Não acredito que a igreja vá colocar um outro. Tem um cara que é bem cotado, que é o Robert Saraf. Vai ser ele é negro. Mas ele é muito... não vou usar algumas palavras aqui, mas ele é muito duro. A igreja não... Eu acho que a igreja não vai andar para trás. Vamos ver. Acho que a igreja tem que andar para frente, porque senão, senão vai acontecer a profecia do último conclave. A igreja vai terminar. Vai ser o fim, não do mundo, que é aquilo que eu sempre disse que está no livro do Apocalipse. É o fim da igreja. Porque a Bíblia, ela não é sobre Deus. Ela é sobre a igreja. Meu abraço a todos vocês.